já são 11h07. Eu sei que muita gente está na hora de ir embora, então eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou simplificar a minha fala, que devia ter começado às 10h30, de acordo com a programação. E segundo, nós tínhamos combinado desde ontem, na mesa redonda, quando houve, inclusive, um sorteio do livro, que haveria hoje também. Né? São 3 livros meus, inclusive 2 deles sobre Paulo Freire, um deles até escrito no MST, há muito tempo atrás, quando o MST fez uma semana Paulo Freire, depois da partida dele. E o pessoal me pediu para escrever um livro sobre Paulo Freire, e dizia, ninguém aguenta mais. Eu tenho um monte de livros sobre a vida de Paulo Freire. Aí surgiu uma ideia luminosa, só poderia vir da cabeça de uma mulher, Roseli Caldares. Disse, então vamos escrever um livro sobre Paulo Freire para crianças. Então eu escrevi a história do menino que lia o mundo, que saiu num caderno fazendo história do MST e foi distribuído só nas escolas, dos assentamentos e acampamentos. Depois, a Expressão Popular publicou esse aqui, ó, saiu esse aqui, uma edição mais caprichada, né? Então é um dos livros. Então combinamos um sorteio, só que não deu para organizar como lá na mesa redonda, em que alguém passou com papel, cada um assinou o nome e botou um número. Então nós vamos ter que fazer um sorteio simbólico, né? Inclusive um sorteio, eu vou fazer até antes, porque de repente o pessoal vai dispersando e perde o sorteio. Posso fazer uma contraproposta? Pode. A contraproposta é, esse espaço aqui, a gente teve os supermonitores, que são graduandos de formação. Eu não sei, se o grupo acolher, eu acho que a gente podia presentear. Não, aí, Bruno, estou fazendo uma contraproposta, você que sabe. Eu acho que a gente deveria presentear esse pessoal que acordou todo dia de manhã para estar aqui, montar tudo isso daqui. É uma contraproposta, se o grupo acolher, se o Brandão achar que eu estou me intervindo demais. Eu vou fazer a contraproposta da contraproposta. Né? No Rio de Janeiro, do meu tempo, a gente chamava isso aí de gozar com o pau alheio. Eu não sou monitor não, tá? Bom, mas enfim, é o seguinte, nós vamos fazer um sorteio. Só que é um sorteio de consciência. A pessoa que for sorteada, ela vai pensar, onde é que esse livro deve estar? Comigo, na minha biblioteca, ou num coletivo? Ou então com as monitoras. Terceira hipótese. Eu estou abrindo o teu leque. Tudo bem com essa hipótese? Então, cada um que for sorteado. Agora o sorteio, como não tem número, vai ser o seguinte. O primeiro livro, justamente a história do menino que viu o mundo, vai ser para quem faz aniversário hoje. Se não tiver, para quem fez ontem ou vai fazer amanhã. Se não tiver, para quem fez ou vai fazer essa semana. Por ninguém faz aniversário aqui, não. Ele está grave e faz hoje, não está aqui. Se não tiver, para quem fez aniversário em julho, na data mais próxima. Nós estamos em 29. Diga lá. 16. 7 de julho. 7 vai ser o 16. Cara, você acabou de chegar e ganhou 20. Olha, lá se foi. Obrigado. Bom, esse segundo aqui é um livro que eu escrevi há pouco tempo agora para Paulo Freire. Esse eu não escapei, uma editora que me pediu, é uma coleção sobre pensadores do século XX. Então eu escrevi um livrinho, Paulo Freire, Uma Vida entre Aprender e Ensinar. Esse livro aqui vai ser para quem nasceu no mesmo dia que Paulo Freire, 19 de setembro. 17. Espera! Se não tem, quem nasceu no 18 ou no 20 de setembro. Acho que vai rolar para você. Se não tem, para quem nasceu no dia mais próximo, antes ou depois. Não, mas teria que ser, olha, 19, 20 e ele mesmo. E agora? Olha, eu vou botar aqui no meio, vocês decidem. Tá aí. Vocês negociem entre vocês. E esse terceiro aqui,
não é sobre Paulo Freire, nem sobre educação popular, é um livro sobre questão ambiental, movimentos ambientais, educação ambiental, chama-se As Flores de Abril. Né? E esse aqui eu não vou sortear não, eu vou deixar aqui, e quem de vocês esteja mais ligado a essas questões entre saúde e meio ambiente, não é? Fica com ele. Põe ele para mim. Aliás, eu ganhei da editora que agora tem uma barraca aqui, tem uma tenda da expressão popular, que tem livros muito bons que eu recomendo e que me deu inclusive um monte desses marca-livros aqui. Então quem não ganhou o livro, pelo menos prêmio de consolação. Muito bem, gente. Quer que distribua? Agora eu esqueci também, olha aqui, ó. Um vai ser para o Eimar de novo, porque tem a ver com o Nordeste. Eu vou até contar a história. A UNB, a Universidade de Brasília, há uns 4 anos atrás, ela criou um curso muito interessante, chama-se Território e Identidade Indígena. E metade dos alunos e metade dos professores são índios e metade brancos. Então houve uma sessão solene de inauguração do curso, e fizemos uma mesa redonda, e convidaram um índio, o Davi Capenal, cujo livro, A Queda do Céu, tinha acabado de sair em francês, agora já existe a tradução em português, e eu, de branco, com o Ailton Krenak, de coordenador da mesa. E aconteceu uma coisa muito interessante, muito significativa desse mundo moderno nessa mesa. Estava o Davi Capenal, o índio Yanomami, com um Macintosh de última geração, e estava eu, um antropólogo da Unicamp, como sempre, aliás, como hoje, os meus escritos em papel e pique. Né? Pouco depois eu fui fazer uma palestra lá em São José dos Campos sobre cultura popular. E não sabia que lá atrás tinha um professor de escola chamado Paulo Barja, que costumava escrever em cordel as aulas dele. E um mês depois chega lá em casa um bolo desses pequeninos cordéis chamado Um Olhar Antropológico, que é a minha palestra, imaginem vocês, toda ela em cordel. E começa assim: no Brasil em 5 séculos, muita coisa já mudou. A diversidade é tanta que um dia até me assustou. Antropólogo de pique e um índio com data show. Tem 3 aqui, né? Para nordestinos e outros amantes do cordel. Vou colocar aqui. Incrível, né? Um professor que prepara aulas em cordel. E é paulista, não é nordestino. Vejam você. Antes do começo da nossa fala, da nossa reunião, eu estou aqui desde o comecinho dela, eu parei ali e copiei 3 passagens ali naquelas bandeirinhas. 2 de Paulo Freire e uma do querido Rubem Alves, que inclusive foi comigo, né, colega de Paulo Freire lá na Unicamp, até mais, porque Paulo e Rubem trabalharam na Faculdade de Educação e eu no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Né? Nós vivemos anos de uma amizade próxima. Do Paulo eu copiei o seguinte: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Do Rubem Alves, eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções e recuperar sentidos. E de novo, do Paulo Freire, educação, qualquer que ela seja, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Essa eu não conhecia essa frase, não. Não diz aqui de onde é, mas para mim foi revelador. A gente está sempre aprendendo com o velho Paulo. Bom, antes de eu começar, quando começamos aqui de manhã, né, eu fiz, aliás eu faço sempre, mas dessa vez com mais cuidado, uma olhada de rostos. Fiz uma leitura dos rostos. Inclusive depois eu fiz uma leitura dos rostos a partir dos cabelos, que é mais fácil. Por exemplo, o Fleury e o Eimar, eu conheci com cabelo preto, e quando eu tinha cabelo. Né? Há muitos anos atrás, foi 30 anos ou mais, isso aí.
E eu vivi uma alegria muito grande. Eu me relembrei de um outro momento que eu vivi essa mesma alegria. Há anos atrás, eu estava numa reunião da ABA, eu sou antropólogo, uma reunião da Associação Brasileira de Antropologia. E eu participei de um GT chamado Estudos do Sertão. Estudos do Sertão. Só a gente pesquisador de sertão do Nordeste, Norte de Minas Gerais, Goiás, assim por diante. E eu era uma espécie de debatedor, eu ouvia os vários relatórios, num GT não muito grande, e fazia comentários. E de repente eu comecei a olhar os rostos. E eu fui reconhecendo pessoas ali e descobri que ali, naquela mesa, naquela sala, mais ou menos um círculo como esse, um pouco até menos de gente, eu tinha ex-alunos dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. E eu olhei os rostos agora, hoje de manhã, e não reconhecia, a não ser algumas pessoas, mas rostos. Eu imagino que deve haver aqui também gente dos 60, 70, 80, 90, 2000 e agora 2010. 2010. As jovens estudantes. Vocês são de 2010? Ou antes? 2013, mas dessa década, de 2010. 7 décadas, gente. Vamos de novo. 60, 70, 80, 90, 2000, não, 2010. 6 décadas. 60 anos. E isso nos lembra uma coisa que eu acho muito significativa. No campo da educação, é muito comum que teorias ou até mesmo propostas de leitura de prática da educação irrompam, de repente, mobilizem o cenário durante uma década, duas, e depois desapareçam. Por exemplo, quem ainda pratica ou lê essas teorias desconstrutivistas da educação? Já em grande medida está no Museu da Educação. Outras são propostas interessantes, que irrompem, não desaparecem, duram décadas, às vezes, talvez séculos, mas ficam restritas a regiões e a populações muito pequenas. Por exemplo, eu tenho amigas minhas, não muitas, que têm filhos em escolas antroposóficas. Uma experiência interessante, bonita, tem inclusive uma medicina antroposófica, tem uma agroecologia antroposófica, mas as escolas antroposóficas têm talvez 2 no Rio de Janeiro, tem uma em Campinas, onde eu moro, deve ter umas 2 em São Paulo, ou seja, é algo muito restrito e muito seletivo. Inclusive, muita mãe não pode pôr filho por uma razão econômica, que em geral são muito custosas. A educação popular é um caso estranhíssimo, que ela devia ter desaparecido mais ou menos em 1990. Se a gente pensar na durabilidade das propostas de educação, devia ter desaparecido. Ou deveria se tornar, talvez, uma prática muito restrita, de repente, é alguma coisa que ainda se pratica lá na Paraíba, lá tem um tal de Enmar, que tem um pequeno grupo, bom, mas tem também um grupinho lá em Pernambuco, e eu ouvi dizer que também tem um em Lima, no Peru. Entretanto, em 2014, eu estive num fórum Paulo Freire em Turim, na Itália. E agora vai ter um na Argentina, e teve um no Peru, tem vários pipocando pela Europa. Ontem eu dizia lá na minha fala que, junto com a educação popular de Paulo Freire e seus companheiros, nunca esquecer, ele nunca criou nada sozinho, mas sempre em equipe. Paulo gostava de dizer: eu sou um homem conectivo, eu sou um homem do E, eu e. Assim nós criamos. Augusto Boal, injustamente esquecido, outro pernambucano, criou o Teatro do Oprimido. São 2 injustamente esquecidos. Hernani Maria Fiore, gaúcho, foi inclusive o filósofo de Paulo Freire, e Augusto Boal, criador do Teatro do Oprimido, que tem mais em Berlim do que no Recife. Grupos de Teatro do Oprimido. Vamos tentar conversar. Aliás, eu queria um sinalizador, porque eu falo muito também.
Aliás, costume desse povo mais antigo, que escreve à mão e fala demais. Então eu vou pedir ao Eimar, ou e a você, como é seu nome mesmo? Cassiana, que me faça um delicado sinal do tipo, ninguém aguenta mais. E aí, sério. Mas você quer que eu controle 5 minutos, 10 minutos? Não, você faz direto, ninguém aguenta. Aliás, faz assim. Assim. É. Você faz um assim, 5 minutos, ninguém aguenta mais. Bom, eu estou escrevendo um artigo agora que é dirigido a um grupo com quem eu estive em Rosário, na Argentina, que está lançando, inclusive aqui desde a UERJ no Brasil, o principal representante é o professor Breno Brindel. Eu falei o GT, esse GT que eu vou postar. Educação Militante, que aliás foi o primeiro nome que Orlando Falsborda, colombiano, deu à pesquisa, que depois ele passou a chamar de Ação Participante, o nome que se consagrou. E nesse artigo, tanto para o Breno e para o pessoal de Rosário, quanto para a Colômbia, estou indo agora para Bogotá, para um encontro justamente Orlando Falsborda na Universidade Nacional, eu estou lembrando uma coisa que justamente, como grande parte das pessoas que pensam tudo que emergiu nos anos 60 são gente da universidade, não é? O pensamento a respeito das razões pelas quais isso foi criado e das influências, inclusive externas, europeias, norte-americanas e depois nossas, latino-americanas, são muito acadêmicas, são muito latino-americanas, ou melhor, são muito científico-insurgentes. E, na verdade, muitas vezes eu vejo isso nos próprios artigos. Muitas pessoas esquecem, não é, que a educação popular, a pesquisa participante, a teologia da libertação, a política da libertação do Henrique Dussel, não é, e outros movimentos insurgentes que foram surgindo, inclusive como derivação de movimentos populares, movimentos quilombolas, depois movimentos camponeses, operários, assim por diante. Tudo isso pode ter sido influenciado por leituras, por pessoas de universidade, mas tudo isso nasceu no bojo desse encontro entre nós e pessoas do povo. Vocês pegaram a própria Pedagogia do Oprimido, mas acabou de sair agora uma bela edição, escrita à mão. Aliás, Paulo também escrevia à mão, até quando ele pôde, ele inventou o computador e nunca teve WhatsApp. Aliás, acho que morreu antes dele, afortunadamente. Mas vocês vão encontrar lá uma bibliografia que perpassa desde intelectuais, digamos assim, da pura academia, até intelectuais militantes, inclusive intelectuais africanos. Samora Machel foi um grande influente, Franz Fanon. Essa, em grande medida, uma origem, não é, da educação popular. Eu, inclusive, estou colocando como epígrafe no meu texto, que eu estou levando para Bogotá agora, dia 8, uma passagem genial do Orlando Falsborda, em que ele se reporta a Macondo, não é, e defende uma macondinização, não é, da ciência acadêmica, da epígrafe da notícia. Aliás, está num dos primeiros livros. E um outro dado que é muito importante, principalmente para as novas gerações, a respeito de tudo isso. Surgimento da educação popular nos 60, da pesquisa participante nos 70, da teologia da libertação, porque, na verdade, tudo isso emergiu junto. Nós é que muitas vezes nas nossas teses e dissertações separamos, mas, na verdade, é um bojo, não é, de insurgências, de experiências insurgentes latino-americanas, não é? Inclusive, era uma primeira vez em que nós criamos, não é, ideias, propostas, práticas emancipatórias latino-americanas e dialogamos entre nós. Não é? E uma experiência que a gente não pode esquecer, que não surgiu aqui no Brasil, mas logo depois atravessou os 22 anos da ditadura. Eu atravessei isso pessoalmente. Eu ingressei na universidade em 61, ingressei em movimento de cultura popular em 63 e vivi toda a ditadura, primeiro aqui no Brasil, depois sofrendo com os companheiros da Argentina, do Chile e do Uruguai. Então, a educação popular, pesquisa participante, teologia da libertação, são experiências de ação insurgente, foram vividas em grande medida nos tempos
mais desgraçados das ditaduras militares. Uma vez eu estava em Buenos Aires, no salão, no auditório da Faculdade de Filosofia, e numa parede de madeira tinha 364 retratos de mocinhos como você e de rapazes como você. Todos eles assassinados ou desaparecidos na ditadura militar na Argentina, só naquela faculdade. Só naquela faculdade. A educação popular e tudo que nasce junto com ela, nasceu em tempo de exílio, de tortura, em tempo em que andar com pedagogia do oprimido podia te dar cadeia. Eu lembro que quando a gente viajava, eu participei de um programa de expansão das ideias de Paulo Freire pela América Espanhola, onde não havia ditadura. Nós arrancávamos a capa de Pedagogia do Oprimido, com uma capa de romance, e ainda encapava no fundo da mochila. E simplesmente isso era a razão para que o SNI, Serviço Nacional de Informação, te incriminasse. Quantas companheiras e quantos companheiros exilados, mortos, torturados, de modo que quando se fala no tempo que nós estamos vivendo hoje, eu me lembro do tempo que nós atravessamos, não só aqui no Brasil, aqui, nesses países. Eu digo, gente, estamos sim vivendo uma outra ditadura. Marilena Chaui, inclusive, às vezes diz, talvez pior do que a de 64, justamente pela sua capacidade de se metamorfosear e se apresentar como uma continuidade da democracia. Os militares, pelo menos, eram mais sinceros. Isso aqui é uma ditadura, nós tomamos o poder, tomem aí sim, e quem manda somos nós. Bom, mas, de qualquer maneira, eu dizia lá ontem na mesa redonda, e digo agora me reportando mais uma vez, não só Brasil, mas esses outros vários países onde eu ia e continuo indo com frequência. Foi principalmente em momentos de repressão, de pequena ditadura, ou ditadura de baixa intensidade, como diria o Boaventura de Souza Santos, ou de terrível ditadura, como Chile e Argentina, que mais nós criamos e recriamos dessas nossas várias experiências. Inclusive, se o Eymar pudesse fazer a cronologia agora, ele ia nos dizer que grande parte do que enlaçou educação popular e saúde popular foi vivido justamente durante o período da ditadura. Me lembro até dos encontros lá em Olinda, do ENEMEC ainda, Encontros Nacionais de Estudantes de Medicina, mas que depois deve origem aos MOPs, que veio desaguar isso tudo que a gente está conversando. Vamos lá. Em 1960, Paulo Freire está trabalhando no Serviço de Extensão Comunitária da Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. Ele e a equipe dele, Paulo Freire, Jarbas Maciel, Jomar Muniz de Brito e Aurelice Cardoso. É quando eles lançam, não um método Paulo Freire de educação ou de alfabetização, que todo mundo conhece, mas um sistema Paulo Freire de educação. Eu escrevi até um artigo chamado Paulo Freire, Educação, Cultura e Universidade, porque todo mundo esqueceu isso. O que se lança é um sistema que, inclusive, tinha 7 etapas, e na 5ª etapa, começava com a alfabetização de crianças, adultos, e na 5ª etapa tinha a previsão do que? Uma universidade popular. E na última etapa, o Instituto Internacional de Estudos Operários. Claro, isso não se implementou, logo depois da ditadura, o exílio de Paulo, que inclusive escreve à mão Pedagogia do Oprimido, começa no Chile, passa pela Bolívia, termina nos Estados Unidos. E com um detalhe muito curioso, o Pedagogia do Oprimido é impresso e publicado primeiro nos Estados Unidos em inglês e só mais tarde em espanhol e português. E com outro detalhe muito curioso, o Pedagogia do Oprimido manuscrito, que o Instituto Paulo Freire agora publicou e não vende, ele não é vendido, é apenas distribuído a educadores e instituições, vocês podem pedir lá, é um belo volume, grande. Numa das páginas iniciais tem um desenho que ele fez. Acho que é o único desenho que o Paulo fez na vida, é o desenho que o Paulo fez, né? E que não consta do Pedagogia do Oprimido publicado, e que é um gráfico sobre a teoria da ação revolucionária. São 2 desenhos, um
a teoria da ação colonizadora, e do lado maior, a teoria da ação revolucionária, em que com flechas e gráficos, ele mais ou menos nos propõe o que fazer. Até um trabalho meu, eu incorporei nesse projeto. Por que eu estou falando isso? Porque o que nos animava, nos congregava, no meu caso, em 63, quando eu começo a participar de movimentos de educação popular, não era educação popular. Educação popular é um nome que vai surgir muito depois, na década de 70. O que nos animava era a cultura popular. Tanto assim que em 62, no Recife, realiza-se o primeiro Congresso Nacional de Movimentos de Cultura Popular, os MCPs. E os CPCs, os Centros Populares de Cultura, que eram, em geral, articulados pelas UEEs, as Uniões Estudantis, Universitárias Estudantis, Uniões Nacionais, Uniões Estaduais de Estudantes, UEEs, e a UNE, União Nacional de Estudantes, foram violentamente fechadas e reprimidas, inclusive aqui na Praia do Flamengo, a UNE incendiada. Não sei se vocês se lembram, chegaram fisicamente a tocar fogo lá. Eram movimentos de cultura popular. Muito antes do Edgar Morin falar em holismo, de se falar em multiculturalismo, transdisciplinaridade, nos anos 60 a gente já propunha isso. O que nos articulava os movimentos de cultura popular? Uma integração de pessoal de universidade, das várias áreas, inclusive saúde, tinha muita gente da área de ensino, né? Direito, ciências sociais, educação, artistas. Eu ainda estava lembrando aqui, em plena ditadura, meu Deus, Opinião, né? Um dos poucos espetáculos teatrais que a censura da ditadura deixou ser apresentado. Zequete, João do Vale, do Maranhão, autor de Carcará, que virou uma espécie de hino nosso. Eu me lembro que o coordenador do espetáculo pediu desculpa ao público, que Nara Leão estava doente, ia ser substituída por uma mocinha recém-chegada da Bahia. Aí apresentou a mocinha magrinha, cabeluda, Maria Bethânia. O espetáculo dela. Me lembro, Arena contra Zumbi, um grave problema. Era um espetáculo sobre o negro e as lutas de negros no Brasil. Só tinha branco no palco. Inclusive o Paulo José, que era do Partido Comunista Brasileiro, depois virou artista de televisão. A Dina Sfatti, namorada dele, que morreu, inclusive muito jovem, aliás, como Nara Leão. Mas isso são memórias laterais, e de muita saudade. Movimentos de cultura popular. Numa viagem de ida, a nossa intenção, nós, inclusive, até do movimento cristão, eu era do movimento da Juventude Universitária Católica, do MEB, que era o movimento de cultura popular da Igreja Católica, que existe até hoje. Também foi muito reprimido, sobretudo no Nordeste. Na viagem de ida, uma ideia freiriana, conhecer, investigar, buscar o Brasil profundo.